Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e entre as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um estendimento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus um estendimento, e fez separação entre as águas que estão debaixo do estendimento, e entre as águas que estão sobre o estendimento. E foi assim. E chamou Deus o estendimento céu. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. E chamou Deus a parte seca terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu erva verde, erva que dá semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente nela está, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no estendimento do céu, para fazer separação entre o dia e entre a noite, e sejam por sinais e por tempos determinados, e por dias e por anos, e sejam por luminares no estendimento do céu, para alumiar a terra. E foi assim. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs no estendimento do céu para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e entre as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E Deus disse: produzam as águas abundantemente, réptil de alma vivente, e voem as aves sobre a face do estendimento do céu. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, segundo as suas espécies, e toda ave de asas segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra,
segundo suas espécies. E foi assim. E fez Deus as feras da terra segundo as suas espécies, e o gado segundo a sua espécie, e todo réptil da terra segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitando-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis aqui vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, para mantimento será. E foi assim. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, e a manhã, o dia sexto.